Não, meu irmão, não vai adiantar ir pro meio do mato. Tem essa ideiazinha, né, de que não, eu vou juntar um dinheirinho e ir pro meio do mato. Lá eu vou estar longe de todos os problemas. Vai dar certo. É claro que se a pessoa consegue ir pro meio do mato, se ela dispõe de recursos, se ela tá preparada para enfrentar todos os percalços que vão surgir dessa nova vida. Excelente, excelente. Quão benéfico é a pessoa que pode beber o leitinho da própria vaca ali, né? Leite cru, velho. O verdadeiro leite que os nossos antepassados bebiam. Quão feliz é aquele que pode comer frutas do seu pomar, verduras que ele mesmo plantou, que ele tem o controle do que ele usou, né? Para evitar pragas, para fazer crescer. Isso sem falar na paz, né, que essa vivência traz. Mas nem sempre isso resolve os problemas. Na verdade, isso às vezes causa mais problemas, porque não é fácil. Há pessoas que romantizam esse tipo de vida e não é uma coisa romântica. Todos os problemas humanos continuarão no mato, na roça. Nós ainda envelheceremos, nós ainda adoeceremos, muitas vezes teremos outras pessoas que estarão sob os nossos cuidados, que também passarão por problemas e aí teremos que cuidá-las. Enfim, isso sem falar no quão duro é o trabalho na terra, né? As coisas não vão nascer, não vão brotar do nada. Então, não é bem por aí, né? Não é isso que vai resolver os problemas. Existem soluções mais próximas do que imaginamos. E a solução mais importante, talvez eu me digne a ensinar aqui. Aquele que tem ouvido que ouça, aquele que tem olhos que veja, pois esta é uma lição muito profunda. E é muito complexa, é muito difícil falar sobre isso assim tão brevemente. É um assunto que demanda anos de estudos. Mas eu vou fazer uma tentativa aqui, uma primeira tentativa para falar sobre uma das formas de se resolver muitos dos problemas que temos hoje. Problemas normalmente de ordens psíquicas, né? Ordem psíquica. Depressão, ansiedade. Não vou querer substituir nenhum psicólogo aqui. Muito pelo contrário, eu acho que nas condições atuais são profissionais que devem sempre ser ouvidos e nada substitui o tratamento que eles podem oferecer. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, toda a ordem de profissionais dessa área do saber humano, né? Eles passam muitos anos estudando, eles têm as credenciais para tanto. Mas então não pretendo substituí-los. Mas aqui é uma reflexão sobre como eu acho que alguns desses problemas poderiam ser resolvidos e a forma que eles foram resolvidos, né? A forma como o homem se manteve distante de alguns dos problemas que surgem agora. Porque agora nós temos uma condição material de vida muito boa. A técnica proporcionou isso, né? Nós temos uma medicina de qualidade, nós temos alimentos em abundância devido às técnicas agrícolas, apesar de que nem tudo que é produzido hoje tem a qualidade tão boa quanto antes, né? Vide, por exemplo, o caso do glúten, né? Que devido à manipulação de certas técnicas, o glúten, né, foi ficando como ele é agora, né? Tão difícil de digestão, né? Então, quer dizer que o trigo antigo de 400 anos atrás não era como o trigo de hoje. O pão que a gente comia 400, 500 anos atrás era completamente diferente. Bom, isso se a gente estiver falando de um trigo já alterado, né? Mas enfim. A grande questão é que a técnica ela proporcionou boas condições de vida material. Então hoje você tem um ar-condicionado, você tem um chuveirinho quente,
você tem meios de transporte. E as pessoas, a linha de pensamento progressista quer que você acredite que isso basta. Não, hoje a gente está melhor do que a gente sempre teve. Não, você queria viver na Idade Média? Na Idade Média as pessoas morriam com 30 anos, com o dente tudo podre, morria com uma infecçãozinha de urina. Eles sempre focam em seus argumentos na parte material da vida, na parte, no conforto, né? Nas facilidades que a técnica proporciona. E eu não vou querer falar que uma pessoa da Idade Média tinha os mesmos confortos que nós temos, porque é uma baboseira eu falar isso, né? É um absurdo eu falar isso. Mas a gente está falando de uma experiência de vida substancialmente diferente, né? De repente, o conforto não fosse a centralidade da vida de uma pessoa que busca os céus, né? Tanto que muitos dos santos da igreja alertavam para os perigos de você ter muito conforto na vida, porque isso deixava você mole, deixava você despreparado para a morte, despreparado para o que é realmente importante da vida, que é o transcendental, que é Deus, né? Então, assim, uma forma que nós esquecemos, né, por causa desses muitos confortos, é que nós nos desligamos do sagrado. Nós nos desligamos do sagrado. O modo de vida contemporâneo, pós-moderno, representa esse afastamento do sagrado, né? E isso causa uma série de problemas. Uma série de problemas. Muitos dos quais causam muitos outros problemas de ordem afetiva, de ordem psíquica, né? Só para começar aqui, vou falar sobre, como eu disse no começo desse vídeo, é um assunto muito complexo, é um assunto muito difícil, mas assim, a ideia é falar brevemente sobre algumas coisas relacionadas a ele. Pois bem, vou dar um exemplo de uma coisa aqui que atormenta muito a mente das pessoas hoje, que parece ser uma coisa inocente, e vamos começar por essa reflexão. E de repente, no outro dia, eu gravo sobre outras. Que é o seguinte: as pessoas elas têm uma ideia do que é ser bem-sucedido, né? E essa ideia ela se limita muitas vezes ao sucesso financeiro. Ah, aquele lá é bem-sucedido. Eu sou um fracassado porque eu não consigo arranjar o trabalho X que vai me pagar X. E eles têm uma série de ideias relacionadas a isso também. Como aquela de que, eu preciso seguir os meus sonhos. Eu preciso essa profissão que é a minha profissão dos sonhos. Ou essa situação que é a situação dos meus sonhos. Ou, ainda, aquilo que se convenciona num dado momento, numa dada época, que é uma profissão de sucesso, que é um status de sucesso, né? Eu preciso fazer isso, senão eu não vou conseguir. E aí as pessoas ficam buscando essas coisas, elas ficam incansavelmente buscando essas coisas, e como a experiência delas vai muito do contrário disso, elas ficam muito frustradas, ansiosas, depressivas. Não, eu sou um fracassado. It's over para mim, it's over. Sobrou para mim trabalhar como caixa de supermercado. Não estou falando que caixa de supermercado é uma coisa ruim, tá? Mas é que a convenção social aponta para isso, eles dizem que é ruim. Mas a minha reflexão vai totalmente no contrário disso. Não existe essa coisa, não existe isso de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que alcançar essa profissão, eu tenho que alcançar essa condição financeira. Isso é um mito da cosmovisão nossa. A cosmovisão nossa diz que você tem que fazer tal coisa, você tem que alcançar essa meta, você tem que ser bem-sucedido, cara. Quando a gente parte por uma visão do sagrado, isso fica completamente bizarro. Porque não se tem que alcançar nenhum status material, profissional. Não se tem, você não tem que ser alguém na vida. Pô, esse negócio de você tem que ser alguém na vida, de onde que veio isso? Pelo contrário, na cosmovisão em que se está ligado ao sagrado, você precisa seguir preceitos e ser uma pessoa boa. E não só uma pessoa boa, você precisa aderir a um corpo de hábitos,
de ritos. Aquilo é importante. E não ser rico, e não ser um profissional do TI bem conceituado, um youtuber, um tiktoker. Não, não. Você precisa fazer as coisas que foram reveladas dentro da tradição, dentro do que é sagrado para essa tradição. E a gente perdeu isso, nós perdemos isso. Porque como a história vai mostrando, nós fomos nos distanciando do sagrado, né? E isso não só os cristãos, por exemplo, mas se você pegar as outras formas tradicionais também, com o fortalecimento da cosmovisão materialista, capitalista, ela foi sugando as formas tradicionais, foram vivendo como ruínas ali, entendeu? Então, só para encerrar essa primeira reflexão dessa ordem de reflexões sobre como o nosso modo de vida provoca muitos dos problemas mentais que temos hoje, eu vou relembrar o assunto que falávamos aqui, que é essa crença imbecil de que temos que ser alguém, de que temos que alcançar um certo estado, de que temos que ser bem-sucedido. Então, vamos começar a questionar essa crença. Essa crença é um pouco bizarra de uma perspectiva em que você, na verdade, deveria estar tentando se vincular ao transcendental e não ao terreno, não ao corpóreo, não ao aquilo que está no devir. Bom, por hoje é só. Talvez eu continue com essas reflexões aqui.